Olá pessoal, nesse vídeo eu quero resolver o problema 7.5 do Moisés, volume 1. E o problema é interessante porque ele lida com uma técnica que a gente usa muito na termodinâmica para resolver o problema, ok? É um curso de Física 1, mas vocês vão fazer coisas muito semelhantes lá na termodinâmica mais para frente. Bom, qual é o enunciado do problema? Você tem um aro, esse círculo aqui de raio R, e você tem uma partícula, pode pensar numa argola que está aqui no ponto A, e essa argola vai deslizar pelo aro até o ponto B. E o exercício te pede duas coisas. Qual é o trabalho da força normal, da reação da argola do aro na argola, a reação da força de contato, né, da argola no aro, o trabalho dessa força no caminho AB e a velocidade da argola quando ela chega no ponto B. Isso é meio que uma pegadinha, porque você tem duas forças envolvidas nesse problema. Você tem a força da gravidade, que de fato é o que está empurrando a argola de A para B, e você tem essa força de reação, né, do par ação e reação, que é a reação da normal, né, que vem da componente, é a reação normal devido à componente radial da gravitação aí, que mantém a argola dentro da trajetória circular AB. Por que é uma pegadinha? Porque a força normal ela é naturalmente ortogonal à trajetória, né? Vamos desenhar para ficar claro, mas imagina que você tem aqui a seção do círculo ali, AB, então você tem aqui o ponto A e aqui a seção até o ponto B. Então, se eu pego um ponto qualquer aqui ao longo dessa trajetória, a normal é perpendicular, né, a essa superfície, a esse ponto da superfície, e aqui está a direção radial, e o deslocamento infinitesimal é perpendicular, né, é tangencial à curva. Então, essas duas grandezas aqui, a normal e o deslocamento, fazem um ângulo de 90 graus. Como o trabalho é o produto escalar, né, a integral da normal, da força vezes o deslocamento, esse trabalho naturalmente é zero, porque essas duas coisas são ortogonais, certo? Então, se você quiser passar limpo aqui embaixo, o trabalho AB da força normal é a integral da normal escalar do deslocamento no caminho AB, mas esse produto escalar, naturalmente, ele é zero. Então, essa resposta do item A é zero. E eu digo que isso é uma pegadinha, é interessante, porque no item B, o exercício te pergunta qual é a velocidade da partícula no ponto B. E como que você vai responder essa pergunta? Bom, aqui ele está se referindo ao teorema trabalho-energia cinética. Então a gente sabe que o trabalho de A até B é a variação da energia cinética, ou seja, é a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Está implícito no enunciado que a energia cinética em A é zero, porque a partícula parte do repouso. Tá? Então a variação do trabalho é meio de mVb ao quadrado, que é a energia cinética em B. Portanto, a gente pode escrever que a velocidade em B ao quadrado, eu vou deixar o quadrado para não passar a raiz ainda, vai ser 2 sobre m vezes o trabalho de A até B. Mas aqui em cima o trabalho havia dado zero, né? O trabalho da força normal deu zero. Mas isso não é tudo, porque você também tem a gravidade. Então, na verdade, há esta expressão aqui, para ser mais específico, eu tenho que somar, né? O trabalho em AB tem duas componentes. Você tem o trabalho de A até B da força normal, mais o trabalho de A até B da gravidade. O da força normal, a gente acabou de ver aqui em cima, que o trabalho da força normal é zero. Então o que falta agora
é calcular o trabalho da força de gravidade. E neste processo, sim, aqui é interessante a gente fazer essa conta desse trabalho da gravidade de duas formas. Eu vou fazer a primeira de uma forma um pouco mais elaborada, que envolve realmente a gente manipular a integral do trabalho para fazer a conta. E na segunda eu vou fazer da forma que a gente costuma fazer lá em termodinâmica, e eu já aviso como é que vai ser isso já já. Vamos fazer da primeira forma primeiro, né? Então vamos colocar aqui, primeira abordagem. Então a primeira abordagem de fato é fazer a integral. Então veja que a gente quer calcular aqui a integral de A até B devido à gravidade, ou seja, a força associada à gravidade é a força peso, então eu quero calcular a integral do peso escalar deslocamento no caminho AB. Bom, vamos desenhar o que isso significa. Então, de novo, se eu tenho aqui a seção do caminho circular de A até B, e eu estou num ponto qualquer aqui, neste ponto aqui você vai ter o vetor deslocamento infinitesimal dl e vai ter a força peso aqui para baixo. Ok? E eu quero saber quem é o produto escalar da força peso pelo deslocamento. Esse é o meu objetivo nessa parte da conta. Bom, para fazer isso, vamos redesenhar aqui só as forças para poder rabiscar em cima. Então você tem aqui a força peso e aqui você tem o vetor deslocamento dl. O produto escalar entre eles vai ser o módulo da força peso, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vamos chamar esse cosseno de φ. Se você quiser, você pode tentar associar esse φ ao ângulo θ ali em cima, mas não é necessário. Vamos deixar um φ genérico aqui. E isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Então daqui você percebe que o P escalar dl é mg, que é o módulo da força-peso, o módulo do deslocamento é dl e o cosseno φ, certo? Que é o ângulo entre eles. Então, é o módulo da força-peso, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles. Mas atente que dl cosseno φ nada mais é do que esse cateto aqui, ó, que é o que eu vou chamar de dz. É o cateto dz. Certo? Cosseno de φ é o cateto adjacente, dz pela hipotenusa, que é o módulo de dl. Bom, aqui eu vou explicitar um pouquinho mais aqui em cima na figura, que eu vou escolher definir o eixo z com a orientação para baixo. Então aquele dz é positivo, certo? Então meu eixo z ele aponta para baixo. A gente vai precisar daqui a pouco, deixa eu aproveitar a figura aqui, a gente vai precisar da coordenada z do ponto A. Então essa é a coordenada z do ponto A, e a gente vai precisar da coordenada z do ponto B, que é esta daqui. E vocês percebem aqui que a coordenada z do ponto A é menos r. Por que menos r? Porque eu estou optando por definir o z orientado para baixo, começando da origem aqui do centro do círculo. Então o A está em menos r e o B, a coordenada z dele, vai ser menos r cosseno θ, que é a projeção desse r para cá. Então essa distância aqui é r cosseno θ, e o menos aparece porque eu estou do lado negativo do eixo, ok? Então a gente vai precisar dessas duas coordenadas já já. Ok, vamos lá. Então a gente interpreta esse cara aqui, dl cosseno θ, então é o dz. Então se a gente volta aqui para a integral agora, a gente tira, vamos fatorar as constantes, né? Então aqui fica mg integral dl cosseno θ, mas dl cosseno θ nada mais é do que dz, e o caminho, então, AB vai então de ZA, só a variável z agora importa, até ZB. Então veja que como consequência desse produto escalar aqui,
a gente vê que só a variável z é relevante para essa integral. A variável horizontal aqui, né, que eu não dei nome para ela, desaparece da conta. Então essa integral ela se simplifica, vai ficar mg zb menos za. Quanto que dá isso? Bom, estamos com as expressões aqui em cima da coordenada za e da coordenada zb. Então isso dá mg, o zb é menos r cosseno θ, menos za, za é menos r, então menos r dá mais r. E agora eu posso fatorar esse r, e a gente fica que essa integral aqui é mgr, reorganizando os termos aqui dentro, fica 1 menos cosseno θ. E esse é o trabalho da força gravitacional no intervalo AB. Certo? Ok. Daqui a gente tira então que a velocidade b ao quadrado é 2m vezes esse trabalho. Então a massa aí vai cancelar. Então a velocidade no ponto B vai ser 2gr 1 menos cosseno θ, e tira a raiz de tudo, né? Então essa é a resposta do item B, essa é a velocidade no item B. Então nessa primeira abordagem o que eu fiz foi de fato fazer a integral analisando quem é esse produto escalar aqui, P escalar dl, ao longo dessa trajetória. A segunda abordagem, que é o que eu quero chamar mais atenção aqui, seria a maneira que a gente faria lá na termodinâmica. Então vamos deixar aqui, né? Semelhante à termodinâmica. Tá? A gente vai usar essa mesma abordagem para fazer integrais na termodinâmica que envolvem variação da energia interna e variação da entropia, que são funções de estado. Ok? Quando chegarem lá, vocês vão lembrar disso, espero. Então, qual é a sacada aqui? É o seguinte, a gente quer calcular essa força, o trabalho da força gravitacional ao longo de uma trajetória de A até B. Mas, aqui mora a sacada. A força gravitacional, né? Como a gente está trabalhando com a força peso, a força normal a gente já viu que não contribui para o trabalho, né? Que é normal. Agora falta a força peso, mas essa força ela é conservativa. O que isso implica? Isso implica muita coisa, mas o mais importante é que o trabalho não depende do caminho. Bom, e daí? Se o trabalho não depende do caminho, isso significa que eu não preciso calcular o trabalho de A até B ao longo da trajetória circular. Eu posso calcular esse trabalho ao longo de qualquer trajetória. Eu posso pegar uma trajetória maluca, posso sair de A e calcular o trabalho seguindo essa trajetória em roxo. O trabalho calculado por essa trajetória roxa da força gravitacional vai ser igual ao trabalho ao longo da trajetória azul. Bom, isso não é muito útil, a trajetória roxa é muito mais complicada que a azul. Mas será que existe uma trajetória que simplifica o cálculo do trabalho? Existem duas, neste caso aqui. Eu vou falar de uma, vocês pensam na outra. Então a que eu vou usar é a seguinte, primeiro eu vou de A até B, eu vou descer aqui verticalmente para baixo, até chegar na altura de B, e depois eu vou daqui até B horizontalmente. Então este trabalho da linha verde tem que ser igual. Os três trabalhos têm que ser o mesmo. Vamos chamar esse ponto intermediário aqui de ponto C, ok? Lembrando que o ponto A está numa altura ZA, que a gente já viu lá em cima, e o ponto B está numa altura ZB, que a gente já viu lá em cima. E o ponto C está na mesma altura que B, né? Ok. Então a gente quer calcular aqui agora o trabalho entre A e B devido à força da gravidade, e eu posso decompor isso como sendo o trabalho de A até C
da força da gravidade mais o trabalho de C até B. Mas olha que interessante, se eu pegar aqui ao longo do caminho CB, então ao longo do caminho CB, a força-peso está para baixo e o deslocamento está para a direita. Então eles formam um ângulo de 90 graus, consequentemente o trabalho da força-peso no caminho CB é zero. E basta eu calcular o trabalho da força-peso no caminho AC. E veja que no caminho AC só a variável Z muda, que é compatível, é equivalente ao que a gente viu ali em cima de uma forma mais algébrica, né? Então nessa direção aqui, só a direção Z muda. Ou seja, nessa direção AC, a gente tem que o peso aponta para baixo, então a força-peso é mg na direção Z, e o deslocamento dl também é na direção Z. O deslocamento vetorial dl nesta direção, ele na verdade é Z, ele está apontando na direção Z, e o tamanho dele é simplesmente a diferencial dz, porque eu estou pegando uma trajetória ao longo da direção Z, Z positiva porque eu estou usando o Z orientado para baixo, certo? Então este trabalho aqui é simplesmente mg, que é a constante que fatora, integral do dl, que é o próprio dz de ZA até ZB. E isso é exatamente o que a gente calculou lá em cima, não preciso fazer de novo, é só voltar ali um pouquinho no vídeo que vocês têm a resposta dessa integral e a gente chega no mesmo resultado que antes. Então nesta abordagem aqui, o que eu quero chamar a atenção é que, como eu estou calculando o trabalho de uma força conservativa, o trabalho da força conservativa não depende do caminho. Se ele não depende do caminho, então eu não preciso usar o caminho da trajetória em questão, porque o trabalho dessa trajetória é igual ao trabalho de qualquer outra trajetória se a força é conservativa. Então isso me permite usar um truque de trocar o caminho AB para um caminho alternativo que me leva do mesmo ponto inicial ao mesmo ponto final, mas passa por seções onde é mais fácil calcular o trabalho, certo? Então no trecho CB o trabalho é zero, porque a força é ortogonal ao deslocamento, e no trecho AC o cálculo fica mais simples, porque o deslocamento é exclusivamente na direção Z, que está na mesma direção que a força. Então o produto escalar trivialmente é, né, o produto escalar aqui PdL é mgz escalar z dz. Z escalar z é 1, então isso aqui fica simplesmente mg dz, que é o que eu usei aqui na integral. E a integral agora é a mesma que apareceu ali em cima. Tá ok, gente? Então é isso, essa é a segunda abordagem. Eu chamo a atenção que esta abordagem de escolher o caminho mais fácil é muito utilizada na termodinâmica para o cálculo da variação da energia interna e para o cálculo da entropia, ok? Coisas semelhantes aparecem em eletromagnetismo, que a gente escolhe superfícies e caminhos que também facilitam a conta quando as grandezas que a gente está interessado não dependem do caminho ou não dependem da superfície escolhida, a gente sempre escolhe aquela que facilita a conta. Então são truques muito importantes que vão muito além desse exercício e é interessante a gente lembrar mais para frente quando for lidar com problemas mais complexos. Ok, gente? Desse exercício é isso, então chegamos na resposta aqui em cima, né? Falta fazer a integral, mas é a mesma que está aqui em cima. Então a velocidade em B é dado por esta expressão e isso finaliza o exercício, ok? Então por hoje é só e até a próxima.